Bom, coagulação sanguínea, que é uma continuação do, do sistema cardiovascular que a gente viu para a última prova. Eu acredito que a questão sobre o sangue vai ser sobre coagulação sanguínea, que foi o que a gente viu sobre sangue. Mas, enfim, caso você tenha alguma dúvida sobre isso, é só voltar no vídeo de cardiovascular ou no registro mesmo. Então, só para relembrar, o sangue é formado por elementos figurados, que são os eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Os eritrócitos também são conhecidos como os glóbulos vermelhos ou as hemácias, que a função principal é transporte de oxigênio principalmente, mas também de gás carbônico, como a gente viu em sistema respiratório. Os leucócitos são glóbulos brancos, que são as células de defesa que a gente viu no imunológico. Agora, as plaquetas são trombócitos, ou seja, fragmentos de células. Qual que é a importância das plaquetas? Elas são muito importantes para a coagulação sanguínea. Então, o que acontece? O que que é a coagulação sanguínea? Opa. Bom, basicamente, a coagulação sanguínea é quando a gente vê o nosso sangue naquele estado meio, é um meio gel, meio sólido, sabe? E para que a coagulação sanguínea exista, a gente precisa de algo muito importante que é a fibrina. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma lesão, a gente rompe o vaso sanguíneo, né, passando do tecido epitelial e chegando no conjuntivo, o que que vai acontecer? Pensa que você tem um cano, e aí você corta uma parte desse cano. As coisas que estavam passando pelo cano vão começar a sair. E é justamente isso que acontece quando você rompe um vaso sanguíneo. As substâncias começam a sair e você tem perda de sangue. E a coagulação sanguínea é justamente uma forma de você conter esse sangramento, é uma forma que o seu corpo faz para você parar de sangrar, senão você vai perder muito sangue. Entre as substâncias liberadas, a gente tem as plaquetas. Então, o que que vai acontecer? As plaquetas elas vão se acumular no tecido que foi lesado, que foi lesionado, enfim. Então, quando as plaquetas se acumulam, a gente vai ter o começo de um processo de cascata de coagulação. Eu chamo de cascata de coagulação porque é um processo que um processo dá origem a outro, são vários processos juntos. Então, o que que acontece? Quando as plaquetas elas se acumulam, as plaquetas junto com íons cálcio vão liberar tromboplastina. E é aí que começa a cascata de coagulação. O que que vai acontecer? A tromboplastina vai converter a protrombina em trombina. Mas de onde que surgiu essa protrombina? O que acontece? A gente vai ter o fígado produzindo a protrombina e uma outra substância chamada fibrinogênio. Mas tem um detalhe que é importante. Para a gente ter essa síntese de protrombina e de fibrinogênio, a gente precisa de vitamina K. Isso é muito importante. Se você não tem vitamina K, você vai ter a sua coagulação comprometida porque você não vai ter síntese de protrombina e de fibrinogênio. Então, vamos lá. Fígado e vitamina K produziram protrombina e produziram fibrinogênio. Ótimo. O que que vai acontecer? A tromboplastina, que foi aquela substância liberada pelas plaquetas, ela vai converter a protrombina em trombina. A trombina vai converter o fibrinogênio em fibrina, que é uma proteína insolúvel. E por que que isso é importante? Porque é justamente essa insolubilidade da fibrina que faz com que ela forme como se fosse uma redinha e não deixe o sangue sair. Então, é basicamente isso. Então, só para recapitular, eu tenho o rompimento do vaso sanguíneo, eu tenho várias substâncias saindo, entre elas eu vou ter plaquetas se acumulando nesse tecido que foi lesado. As plaquetas, junto com com íons cálcio, vão liberar tromboplastina. O fígado, junto com a vitamina K, vai produzir protrombina junto com fibrinogênio. A tromboplastina vai converter protrombina em trombina e a trombina vai converter o fibrinogênio em fibrina, que é o que a gente precisa para a coagulação sanguínea.